Como deve ser o banheiro acessível, parte 4. Olá, seja bem-vindo ao vídeo número 73 do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. É um imenso prazer ter você por aqui. Espero contar com sua ajuda nesta minha jornada de repassar um pouco de informação qualificada para os que dela necessitem. Então, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, acione o sininho logo abaixo do vídeo, para que o YouTube possa te informar sempre que um novo vídeo do canal for lançado. Ok? Neste vídeo quero te passar a quarta parte da dica de como deve ser um banheiro acessível. O banheiro que pode atender aos deficientes físicos, aos cadeirantes e às pessoas com mobilidade reduzida em geral. Como se trata de uma série de 5 vídeos, e este na verdade é o quarto vídeo dessa série, sobre como deve ser um banheiro acessível, e se você por acaso ainda não viu os demais, é aconselhável que você pare neste momento, volte para ver os anteriores e assim dê prosseguimento. Dessa forma você vai ter um melhor entendimento sobre o assunto. Beleza? Dando início à quarta parte desta série, vamos detalhar como deve ser feita a instalação da válvula de descarga do nosso vaso sanitário. Quando temos um vaso sanitário sem caixa acoplada, como é o caso da figura que você está vendo aqui, é recomendável a utilização de uma válvula de parede, ou seja, você pode ver a válvula bem aqui, ok? Que deve ser posicionada a 1 metro de altura em relação ao piso pronto. Então você pode ver aqui, ó, a altura da linha do eixo da válvula deve ficar a 1 metro do piso, ok? De tal forma que esteja alinhada sobre o eixo do referido vaso. Então ela tem que estar, o eixo dela tem que coincidir com o eixo do vaso. Você pode ver por esta linha aqui, que é a linha do eixo do vaso, ok? E deve ser acionada por sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes. Entretanto, é obrigatório que seja observado o seguinte: a força de acionamento a ser empregada pelo usuário terá que ser inferior a 23 newtons, como rege a lei NBR 9050. Nos casos em que não seja possível posicionar a válvula na mencionada parede, admite-se outra localização, desde que seja resguardado o perfeito alcance manual do usuário, conforme descreve a NBR 9050 em sua seção 4. Logo, recomenda-se que seja colocada uma caixa de descarga embutida. Para estas caixas, aplicam-se os mesmos requisitos de força e altura de acionamento. Nos casos em que o vaso sanitário tem uma caixa acoplada, recomenda-se que o mecanismo de acionamento da descarga seja por alavanca, sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes, conforme o item 4.6.7 da NBR 9050, e que esteja localizado preferencialmente na parte superior ou lateral da referida caixa acoplada. Então vejamos, quando nós temos uma caixa acoplada, preferencialmente o acionamento deve estar nesta posição, ou seja, na parte de cima da caixa acoplada, ou na lateral mais próxima do topo dela, ok? É muito importante que seja resguardado o restrito alcance manual dos usuários de cadeira de rodas. Enfim, chegamos à nossa pia, ao lavatório. Bom, a partir desse instante, vamos detalhar como deve ser a instalação do lavatório do nosso banheiro acessível. Em primeiro lugar, precisamos introduzir um novo termo, que é a chamada área de aproximação frontal, que nesse caso tem a mesma dimensão do nosso já conhecido módulo de referência, 1,20 m por 80 m. Então vejamos aqui no desenho. Você tem duas situações. Uma delas seria a área de aproximação para a pessoa com deficiência, ou seja, ela provavelmente estará em uma cadeira de rodas. Então eu tenho a área de 1,20 m por 80 m, que é o nosso conhecido módulo de referência, e deve haver uma projeção abaixo desta pia de pelo menos 30 centímetros para que a cadeira entre e possa fazer uso do equipamento. Já nesse outro caso aqui, seria uma área de aproximação para pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, nem sempre elas estarão em cadeira de roda, elas podem estar de pé, com auxílio de uma muleta. Então a área
basta que seja de 60 centímetros. Ok? Na verdade, estamos falando da área que possibilitar ao usuário de cadeira de rodas chegar mais próximo ao referido equipamento para, enfim, fazer o uso desejado dele. Os lavatórios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforço máximo de 23 newtons. Torneiras com sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes. No caso em que for utilizada uma torneira com ciclo automático, recomenda-se que o tempo de fechamento seja entre 10 e 20 segundos. Dessa forma, atendendo a todos os requisitos da ABNT-NBR 13713. Quando houver água quente, é obrigatório garantir que não haja o contato do usuário de cadeira de rodas com o sifão ou mesmo com a tubulação, que muito provavelmente estarão aquecidos. Portanto, é recomendada a instalação de uma válvula termostática alimentando a torneira. Há também a opção da substituição da válvula termostática por misturadores monocomando ou duplo comando, ou ainda um aparelho único que integre as funções de misturador e torneira automática, desde que sejam dotados de alavanca. O lavatório acessível deve ser posicionado a 80 cm de altura em relação ao piso. Digo melhor, sua face externa superior deve estar a 80 cm do piso acabado. Então vejamos aqui na figura. O que ele diz aqui é o seguinte, que esta linha, que é a face externa superior do lavatório, deve ficar a no máximo 80 centímetros da linha do piso. Ok? Na parte inferior não deve haver nada abaixo do sifão, de forma que esse espaço fique livre para ser ocupado pelos pés do usuário e sua cadeira de rodas. Então vejamos, aqui você tem o sifão. Então, abaixo dele, ou seja, que tem uma altura de pelo menos 30 centímetros, não deve haver nada, pois este espaço é reservado para que quando o cadeirante se aproxime para usar o equipamento, ele possa colocar aqui os seus pés e a parte da cadeira que apoia os seus pés. Vale ressaltar ainda que o espaço entre a linha superior do lavatório e a linha inferior do sifão não deve ser maior que 40 centímetros. Então vejamos, o espaço entre esta linha superior do lavatório e a linha inferior do sifão não deve ser superior a 40 centímetros. O sifão deve ser instalado a uma distância de 25 centímetros da linha externa do lavatório, ou seja, o sifão deve estar recuado da face externa do lavatório 25 centímetros, de forma que o usuário possa aproximar-se do lavatório com a projeção natural do seu joelho no mencionado espaço, uma vez que está sentado em uma cadeira de rodas. Então vejamos, o sifão deve estar afastado a pelo menos 25 centímetros da linha externa do lavatório, para possibilitar que o usuário, quando está sentado em uma cadeira de rodas, se aproxime e esta área fique reservada aos seus joelhos. O eixo da torneira deve ficar a uma distância de 50 centímetros da linha externa frontal do lavatório. Ou seja, a linha do lavatório que fica mais próxima do usuário deve ter 50 centímetros de distância até o eixo da torneira de acionamento, que fica mais próxima da parede. Então vejamos. O que ele quer dizer é o seguinte, que o eixo da torneira, tá, o centro dela, deve ter 50 centímetros de distância até a linha externa do lavatório, que é esta aqui. Correto? A linha inferior do espelho deve ficar entre 90 e 1,10 m de altura, em relação ao piso. Então vejamos. Aqui está o espelho. Ele deve ter esta linha inferior, no caso, a parte mais baixa dele deve ficar entre 90 e 1,10 m. Ok? Com o intuito de melhorar a visualização do usuário, é recomendável que a parte superior do espelho fique afastada da parede, de forma que haja um ângulo de 10 graus entre o espelho e a parede. Então vejamos. Voltando aqui ao nosso espelho, o recomendável é que esta parte da parede fique afastada, ou seja, ele fique nesta situação aqui, tá? Com um ângulo de 10 graus aqui,
para possibilitar uma melhor visualização do usuário. Então, o espelho, na verdade, vai ficar meio inclinado aqui. E essa inclinação é de 10 graus. Ok? As barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. Dessa forma, quando forem instaladas, devem ficar uma barra em cada lado, seguindo as seguintes diretrizes. Segundo a ABNT NBR 9050, as barras de apoio devem ter uma seção transversal entre 3 e 4,5 centímetros, ou seja, a espessura das barras, a circunferência em que, de fato, a mão do usuário segura para se apoiar, deve ter entre 3 e 4,5 centímetros. O comprimento e o modelo delas pode variar de acordo com o equipamento sanitário às quais estão associadas. Então vejamos, estou falando desta barra aqui, horizontal, e desta barra aqui, que é horizontal, assim como esta e esta. Ok? O espaçamento entre a barra de apoio e a parede ou qualquer outro objeto deve ser de no mínimo 4 centímetros, possibilitando assim a sua utilização com o devido conforto. As barras devem ser instaladas até no máximo 20 centímetros. Distância essa é medida desde a borda frontal do lavatório até o eixo da barra de apoio, para permitir o alcance do usuário. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: preste atenção nesta figura aqui, que nós temos a vista lateral da barra horizontal. Então, esta é a barra horizontal. Então, ela deve ser instalada de tal forma que haja uma distância de, no máximo, 20 centímetros entre a linha externa desta barra até a linha externa do nosso lavatório. Ok? Para possibilitar o alcance da pessoa que vai fazer a sua utilização. Para que seja garantido o alcance manual da torneira pelo usuário, é necessário que haja 50 centímetros de distância entre a borda frontal do lavatório até o eixo da torneira. Então vejamos aqui nesta mesma figura. Para que haja o perfeito alcance do usuário à torneira, é necessário que haja uma distância máxima do eixo desta torneira até a linha externa do nosso lavatório de no máximo 50 centímetros, desse ponto até este eixo aqui, correto? As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura de 78 centímetros a 80 centímetros, considerando desde o piso acabado até a face superior da barra, de forma que acompanhe a altura do lavatório. Então vejamos aqui. A barra horizontal, ou as barras horizontais, devem ser instaladas a uma altura que pode variar de 78 centímetros a 80 centímetros da altura do piso. Então, neste ponto até aqui tem que ter entre 78 e 80 centímetros. E a altura do nosso lavatório deve coincidir com a linha externa superior da barra de apoio. As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 90 centímetros do piso e devem ter um comprimento mínimo de 40 centímetros. Então vejamos aqui, nessa nossa vista lateral, podemos ver esta barra vertical, que tem 40 centímetros de comprimento e deve estar a pelo menos 20 centímetros, ou melhor, deve estar a no máximo 20 centímetros da linha externa do nosso lavatório. É o mesmo raciocínio que a gente teve para cá, os mesmos 20 centímetros, para possibilitar o alcance, a gente tem neste caso aqui. A partir desse momento, vamos elencar alguns exemplos de como poderemos instalar as barras de apoio em lavatórios. Vale dizer que nada impede que façamos o uso tanto das barras horizontais como das barras verticais, simultaneamente. Na verdade, o que vai determinar em quais casos usar um tipo ou outro é o bom senso e a necessidade de cada usuário. Quando temos um lavatório simples no meio de uma parede, ou seja, quando não temos paredes laterais próximas em ambos os lados, nesse caso a indicação é o uso de barras horizontais posicionadas a pelo menos 4 cm de distância do lavatório e com um comprimento mínimo de 20 cm, sendo este metido da linha externa frontal da barra até a parede. Então vejamos. No caso em que nós temos um lavatório em que
colocado numa parede e que não haja paredes laterais, nem nesse lado, nem neste lado, nós podemos usar as barras horizontais. Então aqui nós temos uma barra e aqui é outra barra, que estão distantes do lavatório 4 centímetros. O comprimento dessas barras deve ser de no mínimo 20 centímetros. Vale dizer ainda que entre a linha externa frontal do lavatório, ou seja, entre a linha do lavatório que fica mais próxima ao usuário e a linha externa da barra que fica igualmente mais próxima ao usuário, não deve haver mais de 20 centímetros de distância, de forma a possibilitar o seu alcance a mesma. Logo, o comprimento da barra de apoio horizontal vai variar um pouco a fim de respeitar essa distância de 20 centímetros acima citada. Beleza? Na situação em que temos um lavatório simples, em que um dos lados fica próximo a uma parede lateral, poderemos instalar duas barras de apoio vertical ou uma barra de apoio vertical e uma barra de apoio horizontal. Voltando às barras de apoio vertical, elas terão que ser instaladas a uma distância de 50 centímetros do eixo central do lavatório, ambos presos às paredes de fundo e da lateral do referido equipamento, com um comprimento mínimo de 40 centímetros e a uma altura em relação ao piso de 90 centímetros. Também nesse caso é imprescindível seguir a regra estabelecida pela norma NBR 9050, que diz que entre a linha do lavatório que fica mais próxima ao usuário e a linha externa da barra que fica igualmente mais próxima ao usuário, não deve haver mais de 20 centímetros de distância, de forma a possibilitar que o usuário tenha um perfeito alcance da mesma. Então vejamos a nossa figura. Nós temos aqui um lavatório, tá, de canto, em que a gente pode utilizar duas barras verticais, como você pode ver aqui, uma barra e a segunda barra. Bom, elas devem estar a 50 centímetros desta linha aqui. Então, esta barra a 50 centímetros dessa e esta outra barra a 50 centímetros no máximo desta aqui. Correto? Para possibilitar o perfeito alcance do usuário. Neste outro caso aqui, a gente pode ver o seguinte: foi usada uma barra vertical, neste caso aqui, e uma barra horizontal neste outro lado. Ambas com 4 centímetros de distância para a linha externa do lavatório. Aqui valem as mesmas regras para os anteriores. No caso, a gente tem que ter a distância desta barra e da linha externa desta outra barra até a linha externa do lavatório não pode ultrapassar 20 centímetros. Ok? De forma que o alcance do usuário seja resguardado. Como você pode observar nos exemplos acima, nada impede que nos mesmos possamos também instalar uma barra de apoio vertical e uma barra de apoio horizontal. Evidentemente, deveremos seguir as mesmas orientações acima mencionadas no que se refere à dimensão e altura das barras de apoio horizontais e verticais. Mas a escolha de cada uma delas vai depender pura e simplesmente do bom senso e da necessidade de cada usuário. No próximo vídeo, teremos a quinta parte da dica de detalhes do banheiro acessível. Não perca! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho abaixo do vídeo para que o YouTube te envie as informações sobre o lançamento de novos vídeos do canal em primeiríssima mão. Ok? Indique, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Deixe a sua opinião e a sua sugestão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.